Meus queridos irmãos, nós ouvimos hoje a continuação do Evangelho de domingo passado. Evangelho onde Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro após 4 dias já no túmulo. Jesus fez Lázaro vir para fora quando não havia mais esperança nem para ele, nem para as suas irmãs, Marta e Maria. Nós refletíamos isso domingo, que não era só Lázaro que estava doente, mas Marta e Maria também, elas de tristeza e ele fisicamente. E após a morte de Lázaro, havia ficado pior. Então, Jesus trouxe a alegria, trouxe vida para a casa dos seus amigos de Betânia. E diante daquele sinal extraordinário, não foi a primeira vez que Jesus ressuscitou um morto, mas foi a primeira vez que ressuscitou depois de 4 dias já enterrado. Então, diante daquele sinal extraordinário, muitas pessoas creram em Jesus. Mas, misteriosamente, aqui é o mistério da iniquidade. A igreja fala de 2 mistérios, pelo menos assim, para explicar a santidade e o pecado. O mistério da piedade explica a santidade. O mistério da iniquidade explica, ou tenta explicar, o mal, o pecado. Então, o mistério é um mistério, o mistério da iniquidade. O grupo mais bem preparado religiosamente, o grupo que está à frente do povo, no que diz respeito à fé, eles se reúnem e conspiram a morte de Cristo. E eles até afirmam, esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E aí, preocupados com questões materiais e com o próprio bem-estar, eles dizem: e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo, ou seja, o templo, e a nossa nação. Então Caifás, que era o sumo sacerdote em função naquele ano, diz: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Ou seja, é melhor sacrificar esse homem do que sacrificar o resto, do que sacrificar o nosso lugar santo, sacrificar a nossa nação, ou sacrificar a cada um de nós. No fundo, eles não estão preocupados com o povo, porque se eles estivessem, deixariam Jesus vivo para continuar a fazer milagres, para continuar a trazer benefícios, para continuar a trazer bênçãos para a vida das pessoas. Pois afinal de contas, um irmão deles havia ressuscitado. Então eles não estão preocupados com o povo, com a salvação, eles estão preocupados com eles, com o status deles. Estão preocupados com o próprio poder, com a própria posição. Então eles decidem matar Jesus. E essa realidade de sacrificar um em benefício dos outros ou em benefício próprio, sacrificar aqui um inocente, uma pessoa que não tem culpa, continua ainda nos tempos de hoje. Por exemplo, quando nós falamos do aborto, é isso, é sacrificar um inocente para que a sua mãe, o seu pai, a sua família, ou até mesmo a sociedade fique de boa, porque eu não quero cuidar de uma criança.
Eu quero viver o sexo sem responsabilidade, isso sim. Eu não quero assumir as responsabilidades de uma vida sexual. E por isso, então, vem o aborto. Elimino o problema. Elimino a vida daquela criança que está no ventre da mãe. Para que a mãe, o pai, a sociedade, os políticos, enfim, não tenham que arcar com aquilo. Porque o custo é alto, porque exige sacrifício. No fundo, são questões econômicas e de bem-estar. É isso. Eu quero continuar com a minha vida, é fácil, e por isso um filho atrapalharia. Ou o Estado, pensa em questões econômicas. Nós não temos dinheiro, nós não temos condições de ajudar, no caso, se é uma criança pobre, se é de uma família pobre, sem condições. Então, em vez de oferecer condições para aquela mãe manter a gravidez, continuar com a gravidez, cuidar daquele filho, sugere o aborto. Mas também a eutanásia elimina a vida dos doentes ou dos idosos. Certa vez eu li numa reportagem que um filho estava com um pai doente há muitos anos, um pai em estado vegetativo, num país da Europa. E ele, então, decidiu fazer a eutanásia, porque o pai não morria, o pai não progredia também na doença, estava vegetando. Ele resolveu fazer a eutanásia para que ele pudesse viajar. Muito tempo ele estava pensando em viajar, mas tinha que cuidar do pai. Então, eliminou o pai, e inclusive fez o velório só depois da viagem. Deixou lá na geladeira, não é bem geladeira, na câmara fria, não sei como é que chama, o lugar onde deixa os defuntos, os corpos, E alguns meses depois voltou e fez o velório. Então é muito fácil, eu quero viajar, então eu elimino a vida do meu pai, que está idoso ou que está com problemas de saúde, etc. Então a eutanásia vem também como um retrato daquilo que aconteceu com Cristo. É melhor que um morra pela nação inteira. Vamos eliminar os idosos, vamos eliminar os doentes, vamos eliminar aquilo que atrapalha, aquilo que incomoda, aquilo que traz para nós, ou que exige a nós, sacrifício. Quando, por exemplo, nós sacrificamos a verdade para manter uma posição, para manter um lugar onde nós estamos, um lugar confortável. A gente não tem coragem de nos posicionarmos porque vamos perder a amizade. Eu sei o que é certo, mas eu não quero perder o meu amigo, ou eu não quero perder essa vantagem que eu tenho. Então eu fico calado, sacrifico a verdade, admito a mentira, assumo a mentira como se fosse verdade, não corrijo ninguém para não perder a amizade. Ou às vezes sacrifico a minha consciência, faço algo contra a minha consciência, porque tenho medo das consequências. Às vezes a minha consciência me leva numa direção, mas eu vou em outra, porque naquela outra direção eu terei algum benefício, também não perderei a amizade, ou ali eu vou ganhar algum dinheiro, eu vou ganhar alguma fama, algum sucesso. Às vezes nós sacrificamos a verdade, suavizando a verdade, suavizando não como quem com caridade fala a verdade, explica a verdade, transmite a verdade, mas suaviza, como se ela não existisse, ou suaviza de tal modo que a pessoa até pensa que fazer o contrário não seria ruim. Muitas vezes nós suavizamos a verdade para os outros e para nós também. Mas isso aqui não é tão pecado assim, isso aqui não é tão errado assim, é questão do tempo, questão da época.
a sociedade não é mais a mesma, né? Como uma freira que certa vez disse que se Jesus estivesse no tempo de hoje, tivesse falado sobre a questão de casamento nos dias de hoje, ele não teria falado sobre o divórcio. Mateus 19, né? Ele não teria dito: o que Deus uniu, o homem não separe, porque o mundo está tão bagunçado, é quase improvável que um casal vá ficar junto até o fim da vida. Então Jesus não teria deixado essa norma se ele tivesse encarnado nos dias de hoje. Ou seja, eu suavizo a verdade para que as pessoas se mantenham na sua posição de pecado. E poderíamos falar de diversas maneiras de sacrificarmos o certo, o inocente, a verdade e o próprio Deus para nós continuarmos na nossa posição confortável de pecado, de status, de posição social. Como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil há praticamente 3 anos atrás, né? 3 anos e poucos meses atrás. Prendeu um monte de gente, colocou todo mundo na cadeia, condenou todo mundo como se todos fossem bandidos, desde aquela que escreveu de batom numa estátua, aquele que estragou um relógio que tinha um valor histórico, colocou todos na cadeia como se fossem grandes bandidos, como se fossem terroristas. Vocês acompanharam isso. E até hoje tem gente preso, toda aquela história do 8 de janeiro, né? Porque tinha uma Bíblia debaixo do braço. Senhoras que foram, e, claro, estavam ali no meio, provavelmente movidas pela emoção, movidas pelos seus ideais, mas com a Bíblia debaixo do braço. 17 anos de prisão, 14 anos de prisão. Quer dizer, vamos sacrificar um grupo para aplacar a ira do país. Ou vamos sacrificar uma pessoa que escreveu de batom numa estátua para aplacar a ira do Supremo Tribunal Federal. Ou dos políticos que gostariam de se manter no seu poder. Então, sacrifico os inocentes, ou sacrifico os mais frágeis, as pessoas que têm uma certa culpa, mas não toda aquela culpa, para que eu me mantenha na minha culpa completa, na minha culpa total, na minha culpa generalizada. Isso pode acontecer também. É aquilo que nós chamamos de bode expiatório. Queridos irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos agir como os judeus a vida toda, sacrificando aquelas pessoas da nossa casa, da nossa igreja, do nosso país, sacrificando a verdade, pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Se nós não formos humildes e reconhecermos as nossas culpas, as nossas limitações, as nossas misérias, passaremos a vida procurando um bode expiatório para aplacar a ira dos outros que deveria cair sobre nós. Vamos pedir a graça ao Senhor que tire do nosso coração, da nossa vida, essa mania de achar culpados ou de culpar as pessoas, mesmo as inocentes, só para que eu fique confortável no meu pecado. Nós sabemos o resultado. O templo foi destruído. A nação foi destruída. Aquelas pessoas que mataram Jesus para se manterem no poder e na vida cômoda, todas elas foram destruídas. Mas Jesus vive e reina. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E todos aqueles que acompanham essa lógica ficarão bem. Então vamos pedir essa graça ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.